Vamos dar início ao estudo Segurança Mediúnica. Meu nome é Yuri Serra, médium, desenvolvedor da irradiação mediúnica e auxílio aos irmãos. A mediunidade é um dom, um atributo do espírito que nasceu juntamente com a monada nos primórdios da sua delicada existência. A mediunidade não depende de qualidades humanas para existir na sua função natural. No entanto, há leis que asseguram a sua posição no campo em que opera. A mediunidade pode transmitir mensagens de alto teor educativo e científico em favor da humanidade, como também servir de canal para os espíritos zombeteiros ou pseudo-sábios. Essa variação está na dependência de como o médium leva a vida, seus sentimentos e as condições espirituais que vibram em seu coração. Para tanto, não basta somente boa vontade. É necessário ter compreensão do objetivo do seu mandato e trilhar os caminhos que a ordem e a moralidade impõem. Numa vida pautada nas diretrizes da luz espiritual, o candidato a médium deve suprir da sua mente toda a ordem de vaidade, todo tipo de impulso que o leva para o orgulho e a prepotência, sempre se esquecendo das ofensas recebidas. Esse deve ser o primeiro preparo, pois a agressão certamente virá ao seu encontro para testá-lo no que já aprendeu sobre verdadeiro amor. Podemos chamar os testemunhos de marcas do Cristo. Todo aquele que esteja e deseja ser seu discípulo encontrará espinhos nas suas pegadas. Não pode existir mediunidade iluminada sem fé, que é uma semente divina que haverá de nascer no coração do instrumento da verdade. O intercâmbio com os espíritos é muito desejado por todos os que chegam à doutrina espírita. Sem conhecer o engenhoso processo por que devem passar os companheiros de aprendizado. Se a mediunidade é fato natural no ser humano, a razão adverte-nos de que o seu desenvolvimento não pode desobedecer à sequência da naturalidade. Toda violência nesse campo tem como resposta o desastre e o desequilíbrio psicossomático. O erro que se nota em muitas casas espíritas é a tendência de forçar o desenvolvimento das faculdades mediúnicas, numa chamada insistente de espíritos de todas as qualidades, para que possam se apossar das pessoas presentes às reuniões. Sentam-se à mesa com vontade de servir, não resta dúvida, mas se esquecem das consequências que advirão da falta de habilidade, na ânsia de fazer melhor. Os diretores das sessões comumente são desprovidos de experiências para lidar com o invisível. Comandam uma região em uma reunião, chegando às carreiras
e não despregam os olhos do relógio para uma volta apressada, queimando assim todo o material fluídico que os espíritos trazem, por amor e caridade. E aquele magnetismo da pressa empraia-se pelo ambiente todo, fazendo esquecer-se da incumbência que o levou àquela reunião, cujo objetivo é levar a tranquilidade a todos e o entendimento aos espíritos menos esclarecidos. A base de uma reunião elevada é, pois, a segurança mediúnica, que se faz através da sabedoria do medianeiro, aliada ao amor incondicional. Se és candidato à mediunidade, se palpita em teus sentimentos a vontade de servir, de instrumento à comunicação dos espíritos, analisa quem és para saberes com quem haverás de se comunicar. Não podemos deixar de descrever o que se processa no trabalho mediúnico desavisado, aquele que desconhece a realidade espiritual entre dois corpos que o espírito usa para comandar o físico, o astral e o etérico, encontra-se estruturado um filtro muito parecido com uma tela sutil altamente trabalhado pela natureza, em conexão com a inteligência suprema, que de nada se esqueceu a nosso favor. Essa tela etérica, no dizer dos estudiosos das coisas espirituais, serve de barreira à comunicação constante entre os dois mundos, permitindo tão somente o intercâmbio com os espíritos superiores, já que essa tela dá passagem aos fluidos puríssimos que provêm da alta esfera. Assim como o filtro de um lar dá passagem facilmente à água já pura, sem ceder lugar ao líquido poluído, o mesmo se passa no campo do espírito. Todavia, é interessante saber que essa tela etérica pode romper-se, e isso acontece com frequência. Aí o próprio médium, ao desenvolver-se, manifesta desequilíbrio em todos os setores da sua sensibilidade. Essa tela é feita de átomos espirituais altamente afins, que se congregam por atrações magnéticas da própria consciência. Com o auxílio dos guias do tutelado, mas uma rompe, por variadas causas, contrárias às leis naturais, como o fumo que se volatiliza no seu uso exagerado e corrói a tela sutil desse filtro fluídico que protege o mecanismo. O mesmo ocorre com o álcool, a carne em demasia e as drogas. Na parte mental, vamos encontrar os maiores inimigos desta segurança mediúnica, que são o ódio, a vingança, a maledicência, a brutalidade, a usura. Pensamentos que envolvem tais sentimentos provocam uma espécie de curto-circuito na tela etérica, rompendo seus delicados filamentos e colocando o médium em estado de dependência com espíritos inferiores. Eis aí a obsessão, desequilíbrio presente em grande maioria dos medianeiros em todo o mundo. Ainda existem outros perigos que mencionaremos depois, quando surgir oportunidade de conversarmos pelos meios da escrita e da presença espiritual. Como já relatamos, a mediunidade não depende da moral do médium,
Mas a mediunidade com Jesus Cristo depende de autoaprimoramento nos conceitos do Evangelho. Somente a vivência dessa filosofia transcendental, ensinada e vivida pelo Mestre, aparelha o medianeiro para ser um verdadeiro instrumento da verdade, do amor e da caridade. Quem não deseja modificar o sistema de vida que leva nas hostes do Espiritismo, condenado por Allan Kardec nos livros basilares da doutrina, é bom que não tente ser ponte para aqueles que já foram para o mundo espiritual. O canal suja a água que vem do céu. E se atraímos o nosso semelhante pela lei dos afins, o médium, consciente do seu dever, sabe a que tipo de entidade estão servindo as suas faculdades. Se desejas fazer o bem a quem caminha contigo, ama muito, mas não te esqueças de instruir sempre. Educa em todos os momentos, mas lembra-te constantemente de aplicar a disciplina em teus passos. Fala nas horas certas, sem te esqueceres de vigiar o que dizes, para que possas dizer, na amplitude dos seus trabalhos, sem exigências, como falou o grande apóstolo do gentil. O Cristo em mim é motivo de glória. Terminamos mais um capítulo e damos sequência aos estudos. Obrigado, Yuri Serra.